Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje eu tô de novo com quem? Com quem podia ser? Com a Júlia. Ela não me larga, gente. Ela não me larga. É ela, tá? Não sou eu. É ela. É ela. Que eu não gosto de falar. Você não gosta, Eu né? não gosto de comunicar, não gosto de passar informação para as pessoas. Tô aqui Você é super tímida, né? Retraída. super tímida, retraída. Eu sou, né? Não é? É, um pouquinho, um pouco não. Mas hoje, ó, gente, eu vou falar a verdade. Eu peguei ela de supetão total, assim. A gente tinha marcado a gravação de um outro podcast com uma colega que é obstetra e ela teve uma intercorrência obstétrica, teve um trabalho de parto prematuro que não estava previsto e ela foi lá atender, tá tudo certo. Eu peguei, Ju, me ajuda, vem gravar podcast comigo. Ela, tô indo, bora. Então ela E tá aí, aqui. estamos aqui para falar. Mas dessa vez acho que a gente pensou em falar sobre coisas um pouquinho mais específicas, né? Para Exato. quem não ouviu o outro episódio, Tem que ouvir. tem que ouvir. Ouça o anterior, tem que ouvir. Que é um pouquinho mais geral, mas ajuda, né? Eu acho que é ideal porque eles ficam complementares, né? Com certeza. A gente vai mostrando porque a gente tem congresso sobre isso, né? Então tem muita coisa que dá para falar, né? Com certeza. E aí eu quero te dizer que é um prazer, eu fiquei muito feliz com o convite do nada. Te tirei da aula de CrossFit ou você já foi hoje? Não, eu não fui treinar ainda. Que absurdo. Eu tava me preparando para ir correr no parque. Nesse frio? Nessa friaca você ia correr no parque? Tem coisa, tem que fazer, né? Gente, faz indoor, coloca uma esteirinha lá pelo Mas menos. daí 9 quilômetros, né? Esses dias eu fui correr 14 na esteira, fiquei 1h30 na esteira. O bom é que assim, Você eu já coloca vi uma que série lá, você consegue assistir a série inteira. daí dá pra... mas, enfim, foi bom. No final foi muito bom. No final sempre é bom, tá? Mas nem todo mundo precisa fazer 1h30, porque eu tô treinando pra meia maratona, né? Então eu preciso treinar pra não me machucar. Enfim, e aí o Ela doutor... precisava falar que ela tá treinando pra meia maratona. Claro, tá? porque eu tenho que firmar esse compromisso com os outros também, porque eu tô quase... cansativo. Mas é muito bom, muito bom. É, meu joelho não me permite por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. A gente Mas- vai chegar lá. o E talvez tu não queira, tá tudo bem também. Muito bom. Mas vai correr depois? Vou mais tarde, vou mais tarde. Tá Preciso cumprir. Ou eu vou hoje ou eu vou amanhã, mas eu preciso cumprir pra realmente... Eu falo que é um compromisso muito comigo, assim, né? Mas é total. E aí a minha autoestima melhora consideravelmente quando eu cumpro. E aí uma coisa que eu acho interessante quando eu cumpro com o meu descanso também. Sim. Porque a gente tá tão habituado a querer tornar tudo um checklist que eu acho que às vezes a gente esquece, tipo, de só relaxar, sabe? Então, tá sendo um processo muito interessante. E aí, só para agregar já com o podcast, a corrida ela tem me ensinado muito sobre consistência. Porque eu era a rainha de queimar a largada em várias coisas da vida, de querer acelerar as coisas. E aí eu cheguei à conclusão que se eu acelerar muito, eu não concluo o quanto eu preciso fazer lá do treino, né? Que o meu treinador colocou específico. E aí eu parei para pensar que às vezes dar uma desacelerada e manter um ritmo, que é o que eles pedem no treinamento de volume de corrida, é realmente, tipo, conseguir concluir bem, né? E não concluir se matando, né? Então, é bem interessante, assim, o quanto isso psicologicamente tá me ensinando. Isso acho que vai pra tudo na vida, né? Exato. É bem clichê, mas... É super clichê, mas assim, mas é super real, né? Com certeza. A gente conseguir fazer isso, a gente entender a constância vai nos ajudar nas coisas. E é o que traz sucesso, né? Tipo, sucesso independente do que você considera Sim. sucesso. O sucesso, ele é relativo. Sim, sim. Mas é bem isso, assim, o sucesso de concluir aquilo. Vamos lá, sucesso. Relação familiar, né? É a constância das ações, né? Que geram um bom relacionamento familiar, né? Com certeza. Então, assim, se você simplesmente ignora o seu parceiro, a sua parceira, e de vez em quando manda um oi, de vez, né, tipo, você se distancia, não adianta. Então, é a constância daquelas ações, é a constância da sua proximidade com seus filhos que vai manter o seu vínculo com eles, né? Com certeza. Ontem à noite, tava com a Eva, né, aí ela, papai, me ajuda aqui. Ela tava desenhando, pintando, enfim e tal. Me ajuda? É lógico, filha.
Eu sempre vou estar aqui para te ajudar. Ainda bem, né, papai? Porque quando você viaja eu fico muito triste. Se você não voltasse, eu ia ficar mais ainda. Querido. Então, assim, é a constância desses pequenos momentos, dessas pequenas ações de qualidade, né? Assim, nem sempre a quantidade vai ter qualidade, né? Exato. E isso acho que em tudo, nos relacionamentos interpessoais, na sua alimentação, na sua atividade física, no seu trabalho, né? Então, a gente entender muito isso, né? Que é o que faz com que a gente tenha sucesso. E por exemplo, uma coisa, eu até fiz uma analogia esses tempos no meu Instagram sobre amor e paixão, né? Eu não vi, desculpa, não vi. Não tem problema. Às vezes não entrega, né? Assim, falando muito pessoal, né? Sim, sim. Eu acredito que o amor, ele é essa construção e ele é mais entediante. Com momentos de paixão, porque vão ter Sim. momentos. Mas você querer viver nessa aceleração da paixão, que é do Pra início, sempre, por né? exemplo, ou sempre, não sustenta, porque você não consegue dar conta. É a mesma coisa do estímulo estressor e a inflamação que a gente vai falar hoje, né? Que tendo um nível ali é protetivo, é saudável, mas assim, esses picos exagerados é que é o risco, né? Sim. E aí eu gosto de... O que eu falei da analogia é que a dieta muito mirabolante, ela é como se fosse esse momento de paixão. Ela te promete muita coisa, ela te promete uma cura, ela te promete um resultado, só que é muito difícil sustentar isso. Então, eu diria que ter uma dieta mais saudável é tipo a construção de um amor. Você vai ter que se acostumar com a rotina entediante. Ter rotina é entediante. Sim. Né? E aí a maior parte do hábito mesmo vai ser mais entediante, com alguns momentos E de aí? satisfação. Que aí não quer dizer sair da dieta. Satisfação até de, tipo, nossa, como eu tô indo bem. Ou de sair da dieta e comer uma coisa diferente. Mas aí eu gosto dessa analogia só porque me veio muito claro, assim. Aproveitando que você falou do entediante, eu vou trazer um assunto que eu não vou entrar profundamente nem ao foco, mas é isso daqui, ó. Inúmeros estudos mostrando que as gerações atuais que vivem no celular, elas não suportam mais o tédio. E a frustração. Né? E a gente precisa ter isso, porque, gente, vocês viram a redução da duração de uma música? Hoje em dia as músicas não duram mais que 3 minutos. Nossa, é verdade. Né? Então, os videozinhos no YouTube são todos videozinhos curtinhos. Né? Então, eles querem a conclusão do desenho em 3, 5 minutos. Gente... E o nosso cérebro não está acostumado. A esse estímulo de serotonina o tempo inteiro. Então, isso tudo leva também ao porquê que a gente tem falhas na adesão de protocolos de alimentação, a protocolos de uma atividade física, né? É saber lidar com esse tédio, com as frustrações, que a gente não vai conseguir. Não é se acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Tipo, o fracasso vai acontecer, independente, tipo, do nível dele, né? Então, pessoas que são mais autocompassivas e que entendem, tipo, vão lidando com as coisas, elas lidam melhor com isso. Sim. Por quê? Porque aí eu encaro aquilo e busco a solução, ou enfim, né? Daí eu falei até isso no outro episódio. Mas é isso, tá? Falta lidar com esse tédio, com a rotina, né? E exatamente, essa questão de rede social, de tudo, é tudo muito rápido, imediato. E aí você se acostuma com aquilo. Eu me peguei há um tempo atrás não conseguindo parar pra ver uma série. Pra assistir um filme inteiro. Você se cansa, né? Nossa, né? E aí eu falei, não, gente, não dá pra viver desse jeito, né? Então... Você quer ver um rios de 1 minuto. Exato. E aí, assim, não é nem saber o que comer. É como que eu vou aderir. Uhum. Porque o que comer é assim. Tipo, é fácil de sabe, saber. Né? A gente tipo, sabe. Maior parte, nosso público aqui, a gente tá partindo do princípio que já tem, né? Já busca essa informação por isso.
Mas o saber que eu digo assim, é buscar, numa pesquisa você consegue montar um plano alimentar até muito bom, por exemplo, na IA, Sim. né? Não é ruim. Só que como eu vou aderir àquilo, envolve também aprender a lidar com essas questões. Então, acaba que eu como nutricionista, na universidade, a gente era muito ensinada essa coisa do tratar a doença e também, tipo, ter a regra, cálculo e tal, que faz parte. Mas aí você se frustra como profissional porque a pessoa não adere. Aí você pensa, cara, eu tive uma fase que eu não estava conseguindo acreditar no meu trabalho, não porque eu não sabia, mas porque eu pensava assim, tá, mas eu montei o plano. A pessoa não está aderindo. E aí foi aí que eu voltei até na minha história e percebi, saber o que comer não é só isso. Tipo, saber o que fazer em si não vai mudar. Então, e aí desde que eu comecei a trabalhar nesse formato diferente, que chega a ser uma terapia nutricional, digamos assim, a aderência tem sido maior e aí a gente tenta ensinar. Claro que existem outros profissionais associados também, mas a gente tenta ensinar. E aí eu vejo que a pessoa fica muito mais, a autoestima melhora, tudo melhora porque você consegue manter a consistência, que foi o que a gente começou a falar. Exatamente. Né? A gente tá filosófico hoje, né? É que eu adoro, né? Eu adoro. Tá vendo, gente? Ela não é retraída, tímida, ela é exibida, tá? Ah. Lucas, fica de olho, hein? Fica de olho. Obrigada, Patrick. Valeu. Eu falei que eu ia te sacanear, né? Eu sei. As pessoas vão entender. Eu tô vermelha? Talvez. Só um pouquinho, só um então pouquinho. Tá bom. Mas essa descontração é boa, tá vendo? É maravilhoso. Inclusive em consultório, tudo. E eu queria te pedir, que nós tínhamos combinado, para aproveitar essa descontração, Lá vem. que você explicasse de maneira didática o que é a inflamação. Boa, né? Porque você fala muito, eu vou tirar tirou o foco. Mas é que a gente tá aqui para falar de inflamação, né? Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vamos entrar sério agora. Vamos falar sobre o que didático. Não precisa ser tão sério. O que a gente se propôs a falar aqui, sem tanta brincadeira. Mas foi uma brincadeira saudável. A gente filosofou, né, para poder introduzir nosso tema aqui. Que aí vai fazer sentido para as pessoas que estão nos assistindo. Exatamente, exatamente. As pessoas têm uma tendência de achar que a inflamação é uma coisa ruim, né? Eu vou trazer antes de explicar propriamente o que é inflamação, eu vou trazer o exemplo do Papa Nicolau, né? Doutor, deu inflamação, o que eu faço? O que eu preciso fazer? O que eu preciso tratar? É câncer. Primeira coisa, inflamação é diferente de infecção, né? Então, se eu tenho uma infecção, aí eu preciso tratar. Pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma infecção fúngica, uma infecção viral. Eu tenho um micro-organismo causando um dano àquele tecido. Uhum. E que aquela infecção pode dar uma inflamação exacerbada, né? Mas o que é a inflamação? A inflamação é uma resposta natural do organismo. É uma resposta de defesa do organismo, né? Que eu sempre faço isso. Quando eu vou explicar para paciente do Papa Nicolau propriamente, eu pego minha mão, pego minha unha, tá cortadinha, mas talvez não dê para ver, mas eu faço um arranhão aqui em mim, né? E aí vai ficar vermelho. Isso é uma resposta do meu corpo. O meu corpo está reagindo a um estímulo, né? Ele está se defendendo contra o arranhão. Ele está mandando mais suprimento sanguíneo e células de defesa do organismo para tentar reparar um eventual dano que o meu arranhão causou. Então, isso é constante, né? Tipo, bati aqui, eu tive um pequeno trauma. Isso também vai levar... Então, são várias coisas que o nosso corpo está o tempo inteiro reagindo, mantendo ele em homeostase, né? Em equilíbrio. É a vida, exato. Se não tiver inflamação, não tem vida. Se não tiver inflamação, não tem vida. Então, a gente precisa entender que a inflamação é uma coisa benéfica. Mas a gente pode ter, eu falei logo no começo, de infecção. Então, as infecções podem levar a inflamações exacerbadas. Eu posso ter outras condições também que levem a inflamações exacerbadas, né? E aí sim, isso pode tirar esse equilíbrio da vida. Muito bom. E aí a endometriose, ela tem essa característica inflamatória, Ela né? tem essa característica inflamatória.
até foi motivo da minha tese quando eu defendi o doutorado lá em 2014. Entreguei idade, né? Mas... O que é bom é que você tá bem. Tô bem ainda? Exatamente. Então tá bom, então tá legal. Foi legal, tava saindo da academia, né, mudando, a gente arboriza aqui um pouquinho. Eu tava saindo da academia outro dia, aí tava conversando com os professores lá, e aí eu não sei exatamente por que eu falei, né, da idade, que eu falei, tinha me formado em 2004, né? Aí a chefe da academia, gente do céu, 2004, eu tinha 14 anos, eu tava começando a menstruar, falei, gente, eu vou sair. Depois dessa, eu vou sair do recinto. Falei, não, pá, mas você tá bem, você não parece, tá? Você não parece. E eu acho que não é não parecer, é estar bem no momento atual, né? Tipo, que bom. Que bom. Exatamente. Bom, mas voltando à minha tese, né, do doutorado lá em 2014, né? 10 anos depois que eu me formei. E aí, o que a gente estava avaliando? Mediadores inflamatórios, né? Não só a minha tese, mas inúmeros outros trabalhos na literatura tentaram avaliar mediadores inflamatórios na endometriose. Seja nas lesões de endometriose, então a gente fez a excisão, a gente retirou a doença e mandou para o laboratório, então a gente avaliou a própria lesão, seja no fluido peritoneal, porque a gente sabe que a gente tem um líquido que lubrifica todos os órgãos internamente, que chama-se fluido peritoneal, seja no sangue periférico. Então a gente fez essa comparação para avaliar se tinham alguns agentes inflamatórios aumentados ou não. E tem diversos trabalhos no mundo inteiro mostrando isso. E a gente sabe que sim, ela é uma doença inflamatória, né? A gente tem mediadores inflamatórios aumentados para controlar aquela doença, e isso pode acarretar sintomas. Entendi. E aí, puxando para o meu lado da alimentação, é isso. Esse processo inflamatório natural, muito bom, precisa acontecer. O próprio exercício físico é um processo inflamatório que não é natural. Você vai lá e dá um estímulo estressor, mas enfim. A alimentação, ela pode ter um estímulo mais inflamatório, estressor, ou menos, né? Existem alimentos, nutrientes com potencial anti-inflamatório por ativar processo de anti-inflamatório do próprio corpo, né? Vias anti-inflamatórias. Mas não existe um alimento que inflama ou desinflama automaticamente. E aí entra também essa questão do... Nós usamos o termo dieta anti-inflamatória muitas vezes para simplificar. Mas não é uma dieta anti-inflamatória, não existe uma dieta para endometriose. Existe uma dieta mais, um padrão alimentar mais saudável e estratégias que vão ser importantes. Mas claro que talvez aqui em outros momentos nós também vamos falar de dieta anti-inflamatória para que se simplifique um pouco a conversa. Mas aí então, os alimentos eles têm esse potencial de ativar mais esse processo. Quanto mais estranho for, você pega aquela coisa embalada, que você vai ler o ingrediente, você não consegue nem pronunciar, seu corpo não consegue identificar. Vamos simplificar a fala, né? Sim. Não consegue identificar. E aí, o que ele precisa? Se defender. Então, já que eu vou me defender, eu vou começar a atacar o próprio corpo, aumentando esse processo inflamatório, digamos assim. E aí, nós vamos ter outros sintomas. Na mulher com endometriose, a gente tem o agravamento de alguns sintomas da própria doença, mas, assim, fadiga, a questão de sono, aí começa a impactar no rendimento, na vida das pessoas. Por isso que a alimentação, ela vai fazer parte para que você tenha uma vida melhor. Sim. Né? E aí o estresse também impacta, que aí entra na questão de fazer coisas muito rígidas. Mas, assim, o que tem a ver a inflamação com a alimentação? Essa questão do estímulo mais estressor, né? E se a pessoa tem uma intolerância e consome aquele alimento, para aquela pessoa aquilo vai ser mais inflamatório. Mas é porque é uma reação devido à intolerância dela, né? Eu vou até voltar aqui, acho que você falou acho que umas 2 ou 3 vezes estímulo estressor. Acho que é importante a gente falar que estresse é uma reação natural, né? Exato, também assim como a inflamação, se não tiver estresse não tem vida, né? Existem os hormônios do estresse, né? Eu vou trazer um exemplo aqui pra gente, para ficar fácil de compreender. O que é um hormônio do estresse? É para preparar o seu corpo para uma reação rápida.
Então, vamos pegar bem simples. Eu vou fazer uma corrida na esteira. Não, deixar a Júlia porque meu joelho tá zoado, então eu não posso ainda. Deixar a Júlia fazer a corrida na esteira. Eu faço. Sua frequência cardíaca sobe? Sim. Sua pressão arterial sobe? Provavelmente, né? Não estou Sim. controlando no momento, mas sim. Sua frequência respiratória sobe? Sim. Isso é reflexo do quê? Dos hormônios do estresse. Adrenalina, noradrenalina, tudo isso faz o seu corpo reagir para Então aquilo. não é só o cortisol, isso? Não é só o cortisol. Então, assim, os hormônios do estresse, eles fazem o seu corpo estar apto a fazer essa corrida. E aí eu vou me adaptando a isso. Você vai se adaptando a isso. E melhorando. Então, você vai melhorando. Então, por exemplo, se eu for correr, eu que estou sem correr há um tempo, com você, provavelmente a minha frequência cardíaca vai subir mais do que a sua. Eu vou ter mais hormônio do estresse sendo liberado. Você já está um padrão melhor. Assim como Estou se mais você adaptada. está mais adaptada. Assim como se você for correr com um maratonista, o padrão dele não tem nem graça. Sim. Né? Eu lembro quando eu comecei a correr lá atrás, a gente fazia aquelas night runs e tal. Era muito legal, toda a academia ia, um grupinho gostoso. E tinha o namorado de uma das meninas, ele era profissional. Então era muito engraçado, porque pra gente era uma corrida de 10 cara difícil, mas pra ele era algo Sim. de boa, né? boa. Ainda mais no nosso ritmo. Então, em momentos da corrida, ele estava correndo de costas para nos estimular. Vamos, vem gente. E ele correndo de costas, sem olhar, porque estava tão tranquilo para ele, então, assim, ele já era tão adaptado que para a gente era um esforço maior do que para ele. Então, assim, ele mostra essa adaptação do corpo, os hormônios de estresse, o estímulo estressor, né? Tipo, eu vou fazer uma musculação, eu vou sentir dor no bíceps ou no músculo que for estimulado. Sim. Isso é uma inflamação, né? Então, Sim. naquela região, e essa regeneração vai fazer com que meu bíceps cresça e fique mais forte. Então, mais uma vez, mostrando, inflamação e estresse são coisas boas. Dentro, né? De um equilíbrio que é, de novo, outra coisa clichê que é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. São então, reações naturais do organismo. Exato. E a nossa ideia de trazer isso nesse episódio é exatamente desmistificar, porque assim, tudo hoje é inflamação e é anti-inflamatório. E sim, tipo, mas é porque a vida acontecendo. Então, eu preciso entregar para o meu corpo nutrientes, descanso depois de um treino. E aí o nível de treinamento vai de cada um, né? E eu tô falando de treino, gente, tipo, prática de exercício, prática de algum esporte. Acho que é importante trazer o prazer em cima disso também. Nem todo mundo vai gostar de correr, né? Mas é desmistificar isso porque toda vez que algum diagnóstico ultrapassa a barreira do mainstreaming, né, que é o comum, e surgem soluções e curas. Sim. E daí, assim, a grande maioria das doenças que a gente vê atualmente, elas têm tratamento. E aí pode ser, eu não estou aqui romantizando um diagnóstico porque não é bom, mas é uma oportunidade de cuidar um pouco mais de si, muitas vezes. Às vezes você está tão no automático, acostumando com os sintomas ou não enxergando, e aí você, né? E até se a gente for falar de obesidade, né? Que é uma doença. Sem dúvida. Tá? Mas a pessoa... Aí quando a gente vai combater, tipo, gordofobia, não é falar que a obesidade não é uma doença, mas é não estigmatizar a pessoa. Não culpabilizar ela pela condição dela. Porque ela vai pessoa precisar é gorda tratar... porque ela come demais, não é isso? Não é isso, é muito complexo, na verdade. Muito mais Aí teria complexo. que fazer um episódio sobre isso. Sim. E Então, tá na lista, tá? Tá na lista? Boa. E aí trazer essa discussão para que a gente também não caia nessas falácias que é se aproveitar da vulnerabilidade muitas vezes. Tipo, eu tô vulnerável, eu tô com uma dor, eu tô com um sintoma, eu tô com um diagnóstico. E aí é só, ai meu Deus, inflama, a pessoa começa a ficar com medo de comer, de fazer ou não fazer as coisas. E só condenar a inflamação. Ai, tô inflamada. Tá, você tá viva. Né? Ah, estou com um estímulo inflamatório maior, então eu preciso tratar. Entende? Mas trazer um pouco essa discussão. O exemplo da obesidade de novo.
A obesidade gera esse estímulo inflamatório maior, Sim. de uma maneira crônica. E mais uma vez, eu não sei se foi no seu podcast ou em algum outro episódio, eu citei a Covid. A gente viu na Covid a resposta pior dos pacientes obesos, Sim. né? Então a gente sabe que esse estímulo inflamatório maior e crônico acaba deteriorando. Então a gente tem uma causa para isso, a gente tem a oportunidade de um tratamento. E aí a gente precisa separar algumas coisas, tá? Só porque acho que pro episódio de obesidade a gente aprofunda. Mas é separar a discussão do que é padrão estético, o que é saúde e o que é performance, por exemplo. Sim. A pessoa chega no meu consultório buscando só estética, não necessariamente ela vai ter saúde e performance. Uhum. Performance não é saúde. Não achem que todo mundo que é atleta é super saudável. Não necessariamente. Vejam as lesões. Exato. Inúmeras E que a gente assim, vê. aí é uma discussão, né? Morte Mas é só súbita. pra gente entender a saúde. Uma pessoa que tem obesidade, se ela elimina 10% do peso dela, ela já melhora muito. Sim. E aí não é chegar no padrão XPTO, é ter bons hábitos, diminuição dessa questão de peso, enfim, e entender qual é a rotina daquela pessoa, não é só o peso dela. Com certeza. Tá? Então, acho que fica o tema pra gente falar em outro momento, que é bem interessante falar e desmistificar. Pô, mas se eu te chamar a terceira vez, vai ter que ter musiquinha do Fantástico, né? Vai ter musiquinha, vou pensar na música. Vou pensar numa música boa. Mas é isso, assim, a gente pode chamar algum colega endocrinologista também. Com certeza, acho que faz super válido. sentido para falar do tratamento também medicamentoso, que aí é a área médica mesmo. Mas voltando, é tirar essa ideia de que inflamação é só ruim. E Sim. a pessoa sentir culpa porque, enfim, ou, meu Deus, inflamação é ruim, e daí ver no exame que está acontecendo a inflamação, e daí já vai. E aí o medo gera o quê, né? A gente fica desesperado. E aí toma decisões equivocadas ou paralisa mesmo. Então, é nesse sentido que eu achei interessante a gente trazer para essa conversa exatamente. O que é a inflamação, né? Será que é só ruim, né? Não. Acho que só para, antes da gente falar propriamente da nutrição e ainda filosofando toda a parte de introdução nossa, a gente falou até de trabalhos, de mediadores inflamatórios alterados, tudo, mas por incrível que pareça, comparando todos os trabalhos que a gente tem no mundo sobre inflamação e endometriose, a gente não conseguiu achar um padrão que seja reprodutível para a gente poder ter um diagnóstico não invasivo para um exame de sangue, entendeu? A gente adoraria poder fazer uma coleta de exame de sangue e com isso a gente fazer um diagnóstico não invasivo de endometriose. Seria entendi. prático, Sim. né? A gente iria conseguir aumentar diagnósticos, encurtar tempos e tudo mais, mas não. A ideia desse tipo de estudo foi para isso. Entender essa resposta, para a gente eventualmente tentar diagnóstico e eventualmente até uma terapêutica, né? Você fazer uma droga específica para modular determinado agente. Mas infelizmente, a gente não conseguiu isso ainda. Talvez no futuro, né? Talvez com a IA, com as conexões neurais delas infinitas, a gente consiga ter entendimentos que hoje a gente não conseguiu pensar, mas a gente ainda não tem isso. Então, não tem um exame que eu possa falar, olha, você está mais inflamado por XYZ, então você tem endometriose. Então, a gente não tem isso ainda. Tá bom? Mas a gente sabe que a presença da endometriose leva a um estímulo inflamatório crônico, tanto que, pensando até na nutrição, um dos sintomas mais relatados é a famosa endobele, né? Aquela barriga da portadora de endometriose inchada, que inúmeras pacientes, influencers, enfim, postam no Instagram, né? Aquela barriga literalmente, que gente, como assim? Você é magrinha, né? Tipo, de repente você tem uma barriga de quase uma gestante, né? E não é forçação de barra, não, é verdade. Não é. A gente sabe porque a gente lida vê com isso né? na prática clínica todo dia. E aí, qual é o tratamento, um dos tratamentos que contribui? Porque aí também a gente não vai falar de cura de nada, né? Mas que diminui consideravelmente esse tipo de sintoma
é olhar para o padrão alimentar e aí sim, algumas restrições podem ser feitas, né? E aí identificar, eu falo sempre que assim, a clínica é soberana. Os exames, eles são importantíssimos para é que eu não faço diagnóstico como Nutri, então eu peço os exames para avaliar padrão de saúde, mas eu não vou fazer diagnósticos, eu vou encaminhar para o médico especialista. Mas é mais uma vez aquilo que a gente bate na tecla muito, né? É uma avaliação multidisciplinar. Quando eu te encaminho uma paciente, você não vê ela sozinho, né? A gente vê junto, né? Exato. A gente fica trocando figurinhas, né? Isso é muito bom. Putz, vi a paciente X, então achei isso, né? E aí eu tô falando estou relacionando com a Endobele, porque aí a gente tem algumas questões, tipo, que são gástricas, né? Tipo cibo, limo, que são Você falou um monte de coisa aqui que eu aposto que a imensa maioria aqui não faz nem ideia do que se trata. Eu vou falar mais do cibo, que é o que eu tenho mais conhecimento, para ser bem honesta, que é o supercrescimento bacteriano. Que quando as bactérias do intestino, tem bactérias no intestino, mas elas moram majoritariamente no intestino grosso. Mas aí elas estão residindo no trato digestivo em lugares que elas não deveriam estar aumentadas, digamos assim. E aí elas fermentam mais com determinados alimentos e têm esse sintoma principalmente de estufamento e outros, né? Mas isso é o mais clássico, digamos assim. E aí o que eu estou falando é que um dos tratamentos é a dieta Low FODMAPs. O que é FODMAPs? É uma sigla para esses carboidratos que fermentam mais. Então, a gente faz uma dieta com menos FODMAPs, ou excluindo, né? Depende do nível. E, às vezes, eu vou atuar com esse tipo de dieta, mesmo sem ter um diagnóstico de SIBO para paciente com endometriose e endobele, para ver se tem uma melhora dos sintomas. O grande problema, é que, com a disseminação de informação, ficou muito, então é só fazer FODMAPs e vai fazer para o resto da vida. Não, também não é uma conduta para o resto da vida. Sim. É uma conduta para até 3 meses e depois a gente reintroduzir, tratar. Se não resolver, investigar, então, um potencial de diagnóstico com o gastro para fazer outro tipo de tratamento. Então, assim, eu tô falando de tratar sintomas, né? Quando chega para mim logo de cara sem um diagnóstico, para trazer um conforto, né? E aí exige a gente fazer esse tipo de restrição. Mas o que causa também a endobele? O excesso de processo inflamatório devido a maus hábitos. Pode ser desde um sono ruim. Então, às vezes, não é nem o cardápio que a pessoa precisa. Ela precisa olhar para outras coisas, outros agentes estressores e vincular a alimentação. Mas existem também esses casos que eu vou atuar com uma dieta mais low FODMAPs, fazer uma suplementação para contribuir para esse tratamento e verificar como ela fica em termos de sintomas, né? E aí significa que eu preciso cortar isso para o resto da vida? Não, porque esses alimentos fermentados eles também não são ruins. Um exemplo, abacate, alho e cebola. Sim. Então, ai meu Deus, então quer dizer que abacate, Nosso alho e cebola são ruins. refogadinho, né? Ai, quer dizer que isso é ruim. Não é ruim, é antioxidante, é anti-inflamatório, dá um sabor para a comida. Adoro. É maravilhoso, mas talvez naquele momento a pessoa está muito sintomática. A gente precisa retirar, tratar esse intestino, tratar essa mulher e entender como que ela vai ficar. Mas assim, o intuito não é tirar para o resto da vida e achar que tem que viver em low FODMAP. E aí esse é o problema desse excesso de informação às vezes. Que aí... Até pegando esse gancho, foi antes da pandemia, uma influencer super famosa, Gabriela Pugliese, ela tinha esse sintoma, eu não sei se ela tem endometriose ou não, acho que nunca veio a público, pelo menos, que tenha falado. Que esse sintoma também não é só da endometriose, Exato, tá? Só para mas deixar claro. ela relatava esse sintoma de estufamento e tal, e ela passava no Nutri, acho que ainda passa, inclusive, que é um cara super famoso e tal. Eu gosto muito dele. E aí ela comentou que tinha sido prescrito esse tipo de dieta low FODMAP. Só que o que aconteceu? As pessoas acharam que era uma coisa permanente. E aí depois ela veio a público também para justamente mostrar, não é permanente, é uma coisa temporária. Eu vou fazer durante um tempo. E mesmo durante esse um tempo ela falou, não foi fácil, porque eu adoro fazer o meu refogadinho, por exemplo, tive que tirar meu refogadinho.
Então, são coisas importantes, assim, de serem esclarecidas. E a importância da mídia social e a importância de um influencer que tem um alcance gigantesco E como ela. esclarecer isso. E aí, Porque... foi importante dela ter vindo esclarecer isso, que foi uma coisa temporária, não é uma coisa permanente na dieta dela, mesmo porque é insustentável manter uma dieta crônica na Não. low FODMAP. Exato. Então, e aí o outro gancho que eu queria pegar da sua fala, que você falou do sono. E mais uma vez a gente volta para aquilo que a gente falou no começo, o descanso, né? A gente não dá o devido valor ao nosso sono. Tem estudos correlacionando pessoas com muito similares, né? Cada pessoa é única. Mesmo. E aí, mulheres que trabalham durante o dia, jornada de trabalho comum, normal, vamos dizer assim, e mulheres de jornada de trabalho noturna. O funcionamento hormonal muda, Com certeza. né? E daí gera esse desequilíbrio. Aí é mais difícil o quê? Aderir a um hábito, é mais difícil... Então, e aí, Júlia, mas eu preciso... Porque a gente precisa avaliar a necessidade das pessoas também. Então, como que a gente vai trazer um pouco de equilíbrio? Melhorando o padrão alimentar, entendendo descanso em outros momentos, enfim. Mas você que tem uma jornada de trabalho diária e à noite para dormir, agradeça e tente melhorar nisso, porque vai trazer mais saúde para você. Acho que vale um episódio falar só sobre sono, né? Pra gente, acho que vamos programar isso também. Mas eu trago um exemplo. Quando eu saí da residência, por alguns anos eu dei plantão, né? Durante a residência eu dei muito plantão, que faz parte da formação, mas eu ainda mantive isso, consultório. Estava começando, estava abrindo, não tinha paciente, eu tinha que me sustentar de alguma maneira. Basicamente era o plantão que me ajudava nisso, né? E assim, é outro ritmo. Você fica completamente bagunçado, assim, porque você emenda, né? E não é só o cansaço mental, que é óbvio, mas, né? Mas é a parte física. Sim. E aí você, às vezes, vai pro doce, por exemplo, não é porque você é compulsivo. A gente também precisa entender que compulsão alimentar é um diagnóstico, é outra coisa. Mas não é que você tem um problema com o doce. O teu corpo está pedindo por uma energia, porque ele está com esse déficit de energia celular e fica mais propenso a buscar esse doce. Sim. E aí a entender contexto de vida, que foi o que você o que você está trazendo agora. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente vai passar por momentos temporários nisso. Né? Então, tipo, eu fui fazendo, entre aspas, um desmame do plantão conforme fui tendo um aumento do consultório. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira dessa forma. Né? Quantos profissionais da saúde, policiais, construção civil, enfim, que vão trabalhar cronicamente nisso. Então é justamente a gente tentar ajustar a rotina para que tenha um sono, um descanso em algum momento e tentar ajustar essa alimentação para que a gente consiga ter um bom resultado. Porque aí o que eu forneço, né? Alimentos de mais qualidade, que tem um potencial anti-inflamatório, vão ajudar a trazer meio que um equilíbrio nesse corpo, né? E aí pode haver suplementação ou não. É que suplementação é quando tá mais com deficiência mesmo. Mas a gente vai trazer muito, estimular um padrão alimentar que contribua para essa recuperação, né? E para esse reparo celular que a gente fala. Poxa, Patrick, você veio aqui para falar mais de nutrição e endometriose e mais uma vez vocês estão divagando sobre tudo. Não é sobre tudo, é sobre todo. Porque a gente não está vendo uma doença, eu estou vendo uma pessoa. A gente não trata a doença, a gente trata a pessoa que tem a condição. Não tem como a gente pensar em tratar uma doença sem não ver as individualidades de cada um. Né? Seja a profissão, a jornada de trabalho, seja o relacionamento interpessoal em casa, o estresse, tem uma criança pequena, não tem, grupo de apoio, não tem, né? Acho que tudo isso a gente vê, cada um é como um, para a gente poder eventualmente criar e pensar num protocolo mais interessante para aquela pessoa. Exato, e assim, eu acho que a gente ainda tem uma visão de algumas coisas, as pessoas no geral, que ou eu tô super focada, ou eu não tô fazendo nada.
É agregar. Assim como a gente agrega num trabalho multidisciplinar, eu sou mulher e profissional e corredora e ainda não sou mãe, enfim, mas temos várias mães. Porque entra nessa, tipo, ou eu sou mãe, e claro que assim, vamos falar de puerpério. É um momento que a maior parte do tempo é ser mãe mesmo, tipo, né? Sim. É uma fase. Depois as coisas, né, não é muito meu local de fala, porque eu não criei nenhum filho ainda. Mas assim, é entender que sim, existem fases que algumas coisas vão estar mais... vai ter aquele foco, mas não é ou, é e. Sim. Porque senão nunca. E tu não consegue fazer tudo perfeito, só pra dar um Sim. spoiler da Mas, vida. né, Mas é e, tipo, eu posso comer bem e ter momentos de diversão, de quebra. Eu posso ser uma boa profissional e ser mulher, me divertir e tudo mais. Porque senão a gente fica muito nas caixinhas e aí às vezes eu tenho endometriose. Tipo, daí a mulher se coloca nessa caixa como se a endometriose fosse tudo. E é comum no início, porque aquilo é muita informação, você começa a buscar, acha até importante. Mas é lembrar sempre que a gente tá falando da mulher que tá ali. vou E não a fazer doença, uma né? fala que talvez seja polêmica até, e talvez muitas portadoras não gostem do que eu vou falar. Eu, particularmente, sou contra o nome endomulher. Por quê? Porque o endomulher coloca a endometriose na frente da mulher, literalmente. Literalmente. E, como você acabou de dizer, a mulher é muito mais do que a endometriose. A endometriose não define quem ela é, Sim. tá? Então, você vê que tipo, você não me ouve falando endomulher. Ela Você faz parte da vida daquela mulher e é Exato. bem importante. é mas... uma mulher portadora de endometriose. Sim. A endometriose faz parte da vida, ela tem uma importância muito grande na vida dela, tem um impacto muito grande, mas a mulher não se resume à endometriose. Sim. Até porque senão a gente esquece dos outros papéis, das Exato. outras questões. E inclusive do papel terapêutico de ter que se cuidar, digamos Sim. assim. E pelo Sim. amor de Deus, não estamos agradecendo o diagnóstico, não é isso. Mas eu concordo contigo pensando desse lado, porque é o que a gente precisa, assim. E eu faço um apelo aos meus colegas, que a prescrição ela é muito importante. Mas o que eu atendo de mulheres que chegam com medo da comida, com medo de viver a vida, porque precisa cortar tudo, porque inflamação é ruim, porque tudo tem que ser anti-inflamatório, é muito... A gente viver uma vida pautada no medo, dificilmente as coisas vão se sustentar. Sim, com certeza. O medo ele é um fator motivacional inicial, que inicia muita coisa, mas ele não... A gente não consegue perdurar. É tipo quando o pessoal fala tá pago da academia. Não, tá ganho. Porque o tá pago é chato, né? Eu só quero me livrar daquilo de uma vez. Sim, Eu não tô sim. dizendo que todo mundo vai ter prazer com isso, gente. Eu entendo que eu tenho uma relação com o exercício que nem todo mundo tem. Eu não gosto de treinar, mas eu gosto quando eu tô saindo, a sensação é boa. Exato. Mas assim, é isso. Mas o ir treinar é um sacrifício Não, e pra mim também, sempre. mesmo gostando, tá? Mesmo gostando muito de treinar. Tem dias que a gente não tá afim. Mas assim, falando da questão do medo, só a prescrição não é o suficiente, sabe? Sim. É o que você falou, como fazer a pessoa aderir ao seu tratamento. Aderir ao seu tratamento e se sentir validada, Sim. ouvida, sabe? Porque é isso, entendeu? E daí não é passar a mão na cabeça de ninguém, é ser De jeito realista, nenhum. tá? De Enfim. jeito nenhum. Mas vamos tentar entrar em tópicos... Mais práticos. Não, vai ter uma filosofia em todos eles, provavelmente. Mas eu acho que são importantes que a gente não pode deixar de falar, né? Acho que... eu quero que você fale glúten. Né? Eu sabia que esse momento ia chegar. Ai, meu Deus do céu. Aquele pãozinho o glúten não faz é tão mal. gostoso.
Glúten não faz mal para todo mundo, tá? O que eu vejo, a maior parte dos alimentos industrializados contém glúten. Industrializados que a gente tenta evitar, né? Então, se eu reduzo industrializado, eu estou reduzindo o glúten. Aí o glúten está levando toda a culpa, porém, tem todo um outro cenário por trás. Mas falando do glúten em si, o glúten é uma proteína, tá? E o glúten, na composição dele, dessa proteína, ele tem um potencial de ativar a zonulina, que é como se abrisse e fechasse as paredes do intestino. Se essa parede fica muito aberta, o intestino ele para de conseguir fazer tanto filtro. E aí, se está entrando coisa estranha, voltando lá no início, eu ativo um processo inflamatório, porque aquilo é estranho. Então, o excesso de abertura gerado pelo excesso de glúten pode acarretar em alguns sintomas esse aumento do processo inflamatório. Para quem tem intolerância, é indiscutível. Você tem uma intolerância. Não, daí inflama porque você tem uma intolerância. Quem não tem intolerância precisa cortar. Eu gosto de reduzir para estimular a variedade, porque aí a variedade faz ela ter mais saúde também. E aí também evitar esse excesso. Porque acaba que o pãozinho, além de ser gostoso, ele é prático. Sim. Às vezes não é porque é gostoso, às vezes tu tá comendo porque tu tá no automático. Que aí entra a minha filosofia de Se novo. eu tô num restaurante italiano, chuchar mas aquele é pãozinho italiano no Mas azeite... aí que tá, esse é o contexto. Agora, eu vou ir todo dia num restaurante Não. italiano? Posso ir. Poder você pode, vai com força, mas você vai enjoar. Né? Estamos falando de pessoas que têm condições de viver essas coisas, enfim. Mas o glúten, ele tem esse potencial lá na parte intestinal. Sim. E aí esse excesso, tá? É excesso, de novo. Júlia, mas eu tirei e me senti muito melhor. Existem outros componentes ali na farinha também que podem gerar a fermentação mais excessiva. Então, eu acho que o glúten ele leva a culpa de muita coisa que não é só ele. Eu ia te dar até, acho que você vai poder falar justamente disso. Poxa, o glúten faz parte da dieta do ser humano desde sempre. Você pega a Bíblia, sim, né? Você vai ver... Jesus partiu o pão, né? Já existia o consumo do pão trocentos anos atrás, né? Uhum. Poxa, o glúten é tão malvado assim? Aí tem outras discussões que eu não aprofundei, tá? Eu sou bem humilde em falar quando eu não sei as coisas. Mas que é a questão da produção, né? Que o trigo, a produção tá diferente, que o trigo foi modificado. Acredito que isso possa ser real. Mas tem essa relação da falta também de... Se a gente parar para pensar antigamente também, as pessoas elas eram mais ativas nos trabalhos braçais, elas comiam alimentos menos industrializados, então tinha o pão... Aliás, o alimento não era nada industrializado. Não era nada industrializado. E aí, ai, gente, a indústria é ruim. Não, estamos aqui também porque tivemos uma revolução Sim. agrícola, industrial, tipo, né? Tem toda a história do ser humano. Mas, assim, tem todo esse contexto por trás também. E uma coisa interessante era mais calmo também, né? Não tinha tanto estímulo estressor. Que falando, inclusive, da distensão que a gente falou antes, eu falei no outro episódio sobre a questão do parasimpático e do simpático, da digestão. O estímulo estressor externo prejudica a digestão, que pode estar gerando esse estufamento. Não é só o alimento em si. Eu comer num ambiente estressor, com um monte de estímulo, também vai me gerar sintoma. Então, assim, eu tô colocando tudo na conta da comida, mas tem outros contextos. Júlia, que saco, eu queria que fosse mais... Todo mundo queria. Seja mais... Eu também queria, e eu queria conseguir também, tipo, falar de uma forma assim, que eu acho que chama mais atenção até. Mas, de fato, assim, eu sou uma profissional que gosta de estimular a redução, tá? Por quê? Inclusive eu, pessoalmente. Quando eu vejo, eu tô jantando pãozinho, um sanduíche que não é ruim, que às vezes tu vai pra praticidade, enfim, mas vai de novo no automático, né?
Sim. Aí, tipo, quando eu vejo, eu não tô variando em nada. Porque antes de ser nutricionista, eu sou ser humano, né? Então, não tô variando em nada e tô indo muito pro pãozinho, né? Então, falando só do pão, mas o glúten, ele também tá em massas e toda essa questão do trigo, né? Trazer um exemplo que Trigo. você falou sobre saúde, a performance e tudo. É super possível de eu fazer uma pessoa emagrecer, ficar com o corpo magrinho assim e tal, esteticamente legal, comendo sanduíche Sim. com embutidos, né? Põe lá, você vai comer sanduíche com mussarela e peito de peru no almoço e no jantar. Dependendo do quanto você fizer de exercício, do quanto você comer de pão, do É que aí a gente recheio tá e tal. falando de calorias Exato. e só os macronutrientes. Exato, mas é exatamente isso. Eu vou conseguir fazer aquela pessoa ficar magrinha. Isso é saúde? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Então, Não necessariamente. assim... Acho que isso é importante, essa variedade dos alimentos. É porque a variedade vai trazer aquilo que eu falo, a gente precisa entender. Macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras. Micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Uma outra coisa, frutose. Aí ficou todo mundo com medo de comer fruta. A fruta, ela contém frutose, que é o açúcar. Tem um impacto, sim, no açúcar, na glicemia, o açúcar do sangue. Beleza. Só que essa fruta, ela está acompanhada de vários micronutrientes e polifenóis, compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, benefício. Não é a fruta, é a frutose industrializada, utilizada tipo xarope de milho, que é muito utilizado na indústria. Sim. Mas aí ficou todo mundo com medo da fruta. Não, não é isso, né? E aí, se eu pensar só puramente em calorias, eu tô pensando em macronutrientes, mas eu não trago a variedade, que são os cofatores para as coisas funcionarem. Sim. Tipo, então, para vir para cá, eu vim de Uber. Eu saí da minha casa e vim para cá, ponto A, ponto B. Essa era a função que eu queria exercer. Para isso acontecer, eu precisei de um cofator, que foi o Uber. Eu poderia vir caminhando. Eu ia demorar muito e ia chegar aqui não muito arrumadinho. Então, não é tão eficaz. Para trazer eficácia para o nosso corpo, eu preciso dos micronutrientes, que é a variedade. Com certeza. Perfeito. E aí, para que o corpo funcione melhor, né? Porque aí eu dependo de micronutrientes também. Uma coisa, tipo... se fala muito, por exemplo, assim, o uso excessivo de dos recaptadores de bomba de próton, que é omeprazol, essas coisas que o pessoal toma por conta, né? Gente, não trata a causa, você está tratando o sintoma, que é a dor de estômago, refluxo, o que for. Então, mais uma vez, usar pontualmente não tem nenhum Exato, problema. não, e às vezes está no tratamento, Né? fique claro. Mas assim, eu tô falando de quem toma por Aham. conta, Sim. é aquele uso o Consumo frequente, crônico. Isso, essa é a palavra. Diminui a complexo B, porque eu preciso de um fator do estômago, que acontece, fator intrínseco, isso, para acontecer a absorção da vitamina B. A vitamina B está associada à saúde cognitiva. Então, a gente correlaciona o uso excessivo, frequente e crônico sem indicação médica com o aumento tipo de depressão, futuramente. Porque eu não tenho uma vitamina B que vai ajudar também na saúde dos neurotransmissores, por exemplo. É o único fator? Não, porque a depressão também é multifatorial, saúde mental também tem outras questões. Mas aí é uma coisa que pode aumentar sintomas, que pode diminuir o efeito das outras terapias de tratamento. Então, melhorar a alimentação também está relacionado à saúde cognitiva, saúde mental, porque eu preciso desses cofatores também, né? Com certeza. Então, eu trouxe aí outro exemplo também de saúde mental, enfim, né? Vamos seguir nos proibidões? Adorei. Calma, gente, não é funk, tá? Não é funk.
Não é muito da nossa vibe. Não é muito a nossa vibe. Já ouvi, gente. Não julgo. Acho divertido, inclusive. Mas vamos lá, continuando nos proibidões, sem dúvida que o outro seria lactose. Lactose, né? Lactose é um açúcar, né? O glúten é uma proteína, então a lactose é um açúcar, eles não são a mesma coisa. A lactose, quem tem intolerância, não tem produção da enzima que quebra essa lactose para ela ser digerida, e aí ela gera alguns sintomas. As enzimas, elas são produzidas também na parede intestinal. Se eu tiver um intestino com disbiose, que é um desequilíbrio, eu posso estar com uma intolerância transitória. Talvez eu não seja intolerante, pode ser transitório porque eu estou com disbiose. Vou trazer um exemplo meu. Eu sempre amei queijos, sempre. Sou um apaixonado por queijo, a família inteira come, enfim. Sexta-feira com meu pai era pizza de 4 queijos sempre, tudo. E em determinado momento, não sei exatamente quando, comecei a passar mal. Comecei a passar mal com queijo, assim, de tipo, tanto de estufamento quanto de diarreia, muitas vezes, assim, sabe? E aí eu comecei a utilizar a lactase, a enzima. E aí eu usei por um bom tempo. E aí eu comecei a esquecer, de verdade. E eu não tinha mais nada. Talvez você não tratou com a lactase, a tua Não disbiose, tratei, tá? não Só pra tratei. dizer. Não tratei. Mas Não foi com a lactase que eu tratei. É só para o pessoal não confundir as coisas, né? Mas Eu isso. devo ter tratado, seja como melhora da alimentação, seja Melhora como de melhora de estresse. sono, melhora de estresse, melhora a prática de exercícios físicos, enfim. Eu sei que mudou e hoje, por exemplo, eu não uso mais, e já tem algum tempo que eu não uso mais. Mas você também não come exageradamente Não, esse queijo. não Então, de novo, tudo em exagero. Sem Até dúvida. a água em exagero. Né? Não vai ser bom. Mas aí o que acontece? Eu dependo de uma enzima, que é a lactase, para quebrar isso. Com a idade, a gente diminui um pouco essa produção também de enzimas. Você tá me chamando de velho? Não é que eu tô falando de mim também. Tá bom. E aí... Aí eu... Nossa, me perdi agora. Você me deixou desconfortável, tá parando. E aí, o que acontece? Às vezes eu vou tratar essa disbiose e a pessoa vai tolerar melhor esses alimentos novamente. Não necessariamente é tomar 1 litro de leite por dia, entende? Julia, eu tenho intolerância. Eu acho o intolerante à lactose um dos pacientes mais corajosos. Porque o povo, continua consumindo, passa mal. Só que o impacto de processo inflamatório no seu corpo que você não está vendo, não é só a diarreia que você tem. Sim. Os gases que você solta, né? Que coitado de quem mora com você. Mas tem outros impactos ali na sua saúde de maneira geral, né? E o uso indiscriminado também de lactase, né? Não trata isso. Não vai ter o sintoma. Porque, na verdade, até os produtos sem lactose, não é que eles são sem lactose. Os lácteos que estão escritos sem lactose. Eles têm a lactase na formulação já. Não sabia disso. Exato. Então, não é que ele já é sem lactose, eles retiram. Eles inserem a enzima, né? Tanto que diabéticos precisam tomar um cuidado com o produto sem lactose, porque como a lactase já está ali, ele já está com o açúcar pré-digerido, digamos assim. Olha. Então, tanto que eu até fui experimentar leite condensado sem lactose, eu achei um pouco mais doce até. Né? Mas aí é uma impressão pessoal, tá, gente? Não tô afirmando nada cientificamente. Mas é fato que já é pré-digerido, digamos assim. E aí não tem o sintoma, porque já tá com a lactase ali dentro. Mas não quer dizer que eu vou estimular esse consumo para quem tem intolerância, por exemplo. Porque eu não tô tratando esse intestino. Tá. E, enfim, mas a lactose toda mulher tem que tirar, de novo, é que a mulher com endometriose, ela tem um perfil mais inflamatório devido à doença em si e de ter mais disbiose. Mas nem toda mulher vai ter gatilho com as mesmas coisas na alimentação. Sim. Entende? Então, eu sempre vou avaliar clinicamente e saúde mental também. Né? Porque não é que você nunca mais vai ter uma festa de criança, você nunca mais vai ter um dia dos namorados igual. Nós estamos gravando depois do dia dos namorados. Então, assim,
inclusive, é isso, é avaliar contexto, ensinar. É o que eu sempre falo, o cardápio, a dieta é uma direção. Mas eu preciso ensinar a pessoa a ter autonomia para ela viver a vida dela. Então, é por isso que a gente faz tanta correlação, sabe, gente? É impossível bater o martelo. Né? E avaliar também expectativa com realidade. O que você trouxe de resultado estético não necessariamente é saúde, porque aí eu avalio só calorias, macronutrientes, e eu não estou invalidando o resultado estético. Não é sobre isso a conversa. Mas é tipo, saúde a gente estimula com variedade, olhando também para os macronutrientes, e calorias também são importantes, mas não é só isso. Aquilo que a gente aprende quando pequeno ainda, né? O prato colorido, né? Sim. Né? Tem um e não é M&M's, tá? Não é M&M's, boa. É que essa piada vários pacientes me mandam, né? Prato colorido, M&M's. Mas é uma coisa clichê, mas que é real. Né? Então, você ter um prato colorido, diversificado, você está colocando variedades na sua alimentação. Né? Você pensar em proteínas com diferentes fontes de proteína é importante também para a sua saúde, para os micronutrientes também, tudo, né? Não é só comer carne todo dia, pode colocar um peixe, pode colocar um frango, pode colocar um ovo, pode colocar soja, pode colocar várias outras coisas. Outras opções, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente enxergar isso. Ju, ainda pensando em proibidão, você pensaria em mais alguma coisa? A carne vermelha, né? Que ela tem uma forte associação devido ao aumento de LPS, que é uma questão de fator. Agora eu vou ter que pedir, precisaria da ajuda dos universitários para trazer a expressão certinha. Mas tem um caráter mais inflamatório no intestino. Mas, de novo, excesso, tá? Churrasco de final de semana pode? Pode, né? Como que eu me sinto? Eu exagero, eu vou comer, né? Vai fazer sentido. E eu sou uma pessoa que gosta de churrasco, né? Minha família é do Sul, né? do Sul. Eu sou do Sul, mas eu sou catarinense, né? Minha família inteira é gaúcha, então é muito essa questão do churrasco. Mas, de novo, a carne vermelha, ela tem esse impacto no intestino e a digestão dela também é um pouquinho mais lenta e tal. Mas principalmente por conta desse aumento no intestino do LPS, que é um causador também dessa disbiose, tá? Mas, de novo, nem todo mundo... E a gente precisa entender que a maioria dos estudos também são com embutidos. São os estudos europeus. São os estudos europeus. Então, não é a carne, tipo... Bovina que a gente faz ali o preparo mais natural, tá? Mas óbvio que eu não vou estimular isso com frequência. Né? Mas é muito interessante, a gente precisa ter senso crítico, sabe? Porque é muito fácil, até mesmo a gente como profissional, claro que hoje a gente já tem uma maturidade, um senso crítico, eu pelo menos, você também, eu tô falando da minha trajetória como profissional. Você quer tanto ajudar o paciente, você lê um estudo, você fala, nossa, então é isso, a solução. Aí você vai ler lá nas entrelinhas, nada... Você vai ver a metodologia. A metodologia não é muito boa. Ou assim, tipo, é muito bonito no papel, na prática não tá funcionando, sabe? Então, é bem... A gente precisa avaliar. Mas a carne vermelha, que se fala muito, tem esse impacto também. A gente fala muito do intestino, né? Mas é aquilo que eu falo, é o excesso, né? E, principalmente, os estudos têm mais relação com embutidos. Mas, sim, existe um impacto ali. E a gente precisa cuidar com a quantidade e a frequência, né? Acho que o café também seria um dos proibidões. O café não é minha área de atuação, a parte gestante, mas eu tenho uma amiga que trabalha com gestante e ela tem publicado muita coisa no Instagram sobre a cafeína na gestação, realmente, tipo, não existir uma quantidade assim tão segura como se achava. Mas na endometriose não existe uma correlação com o aumento de cortisol, fator estressor, estímulo lá para dor, digamos assim. Mas eu não preciso necessariamente eliminar. Mas para a fertilidade, por exemplo, eu já reduzo consideravelmente, assim.
porque aí tem mais associação com o risco de aborto. Então, a cafeína, não é só o café, é que eu amo café. Então, é reduzir e também não necessariamente, depende muito de com quem a gente está falando, eu vou pedir para a pessoa trocar para um cafeinado e depois trocar para outros chás, outras bebidas. E cuidando também o chá, porque também tem cafeína. Muito chá com cafeína. Tem muito chá com cafeína, próprio refrigerante de cola, que a gente não precisa falar a marca, todo mundo entendeu. Também, mas enfim, existe um limite ali, né? Seguro. E eu acho que esses são os proibidões mais frequentes, né? Eu acho que é isso. Que surge dúvida no consultório. E o açúcar. Né? O açúcar. Mas ninguém vai lá e come açúcar de colher. Então, é entender onde está esse doce. E um docinho por dia. Eu tendo todo o hábito de inserir mais micronutrientes. Eu já tenho um fator protetivo. Sério que um bombonzinho vai ferrar com tudo? Não, não vai. Mas, né? Por exemplo, tem um grande amigo meu, que eu não vou citar o nome dele, que ele, quando ele vai tomar um cafezinho, ele pega 2 sachês de açúcar, num cafezinho pequenininho, xicrinha. Depois você manda esse corte pra ele, tá? Mano. E aí, não, mas de tanto eu encher o saco dele, ele já reduziu para 1. Mas eu ainda acho muito açúcar, gente, é muito açúcar. E aí, é uma questão de hábito. Sim. E o paladar muda. Muda, total. Então, você precisa se disponibilizar por um tempo, pelo menos 7 a 15 dias, para esse paladar alterar, né? E aí é o que eu falo, o açúcar inserido, a gente não... Acho que dá para tentar, né, retirar. Agora, esse açúcar de um docinho, de alguma coisa, faz, às vezes, parte do contexto, né? Mas não é o açúcar que adoece diretamente, né? Salvo exceções, tipo, né? Mas até quando a gente vai falar de diabetes, existe ali um limite. Às vezes a pessoa está ali vivendo a vida dela e aí ela vai equilibrar em outros momentos. Aí é papo também para outras condutas. Para outro episódio. Que não é também da minha área, então não aprofundo tanto nisso. Ju, pode filosofar quando você quiser, pra gente poder encerrar esse episódio de hoje. Você vai abrir essa porta. Eu libero. Mas cuidado com o que você fala, que eu vou falar depois de você, hein? Eu acho que o episódio a gente já falou de tudo. Eu queria só que as pessoas entendessem que inflamação não é esse terror todo. É necessário, inclusive, mas nós precisamos aprender a equilibrar. Eu gosto muito de filosofar, mas eu sei que é chato às vezes, porque é muito clichê. É muito bonito de ouvir na prática, mas... Não, mas se a gente chamar o Cortella para filosofar, vai ser mais bonito, né? Nossa, né? Aquela voz dele também. Mas eu li um livro dele, inclusive, que eu lembrei desse livro hoje. Porque quando você me chamou, eu pensei que bom nós estarmos preparados para as coisas. E aí o nome do livro é A Sorte Segue a Coragem. Que, na verdade, a sorte... Eu acredito que sorte existe, mas você se prepara para isso. Então, eu tenho mudado muito até os desafios da vida, ou essa questão dessas... É um saco, às vezes, pensar em constância. Eu também acho chato. Eu falo aqui como se fosse muito legal, mas na vida, vivendo a vida, a gente também sofre as nossas questões. E aí, mas essa construção de consistência, ela vai te mostrando. Nossa, as coisas começam a acontecer, né? Eu começo a me sentir melhor. E aí eu quero que as pessoas, deixar a mensagem final, valorizar as pequenas coisas que você consegue mudar na rotina. E lembrar que há um tempo atrás, o que hoje é automático, foi um esforço já. Sim. E aí você invalida, às vezes, porque aquilo já está automático. Mas não, eu já me esforcei para chegar ali, sabe? Então, é uma coisa que essas pequenas validações, elas fazem com que a gente construa uma base mais sólida, né? Então, acho que é isso. Mas o livro é muito bom, de fato. E o Cortella pode chamar, eu quero assistir daí ao vivo. Tá? Então... Mas é isso, gente. Só valorizem mesmo os pequenos passos e escutem com o coração aberto, tentando pontuar algumas coisas. Usem a informação para vocês aprenderem e não dependerem, né? De dieta, de sol profissional. É apoio. Ninguém vai te levar aonde você quer ir, a não ser você mesmo. Então, Isso mesmo. É isso. Isso mesmo.
Eu vou até usar uma entrevista que eu vi do Cortella uma vez. Ele estava falando sobre atividade física que ele pratica, que é um esforço, enfim, que a mulher dele faz ele praticar. Mas é uma coisa, ele falou uma frase que assim, não é o quanto vivemos, mas o como vivemos. E eu não quero que vocês deturpem isso e pensem no carpe diem. Vamos viver porra louca, né? Não. É viver com qualidade de vida. Né? Viver com qualidade de vida, não só para nós, mas para todos aqueles ao nosso redor. Né? Então, eu tenho uma filha, eu tenho que estar bem daqui a alguns anos, né, para continuar ao lado dela. Então, não é o quanto vivemos, mas o como vivemos, vivermos com uma boa qualidade de vida. Espero vocês no próximo episódio. Ju, muito obrigado por estar aqui comigo de novo. Eu vou só pegar a tua fala e falar o seguinte. As pessoas falam que morreriam por aqueles que amam. Se pergunte se você se viveria por isso também. Principalmente por você, mas... Sim. Né? Trazendo só porque você Exato, trouxe. perfeito. Então, muito obrigada. Vivam pelas pessoas que vocês amam. E por vocês mesmos. Obrigado.